Olá a todos e todas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma edição do Outras Lidas. Dessa vez o ponto é 24/7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, de Jonathan Crary, editora Ubu, 2016. O contraponto, da Biblioteca Celso Fernandes Patelli, O Privilégio da Servidão, o Novo Proletariado de Servidão na Era Digital, de Ricardo Antunes, autor brasileiro, editora Boitempo, 2018. Como apontamentos, vou citar aqui dois, mas depois tenho outros, né? O Precariado, a Nova Classe Perigosa, de Guy Standing, da Autêntica, de 2013, e O Oráculo da Noite, a História e a Ciência do Sonho, de Siddhartha Ribeiro, também autor brasileiro, da Companhia das Letras, 2019. Muito bem, para quem nunca esteve aqui, de novo, seja bem-vindo, seja bem-vinda, espero que você aproveite bastante esse projeto que se chama Outras Lidas, e é basicamente como eu leio. Eu sou uma leitora voraz, tem coisa que a gente lê porque faz parte da vida, né? Disse eu em algum dos momentos, né, dos episódios, e a ideia é trazer nessa leitura também uma oportunidade de você conhecer outras coisas. Muitas pessoas gostam de ouvir, né, de ver, e às vezes a leitura não está na pauta, né? E para mim a leitura está sempre na pauta. Por isso eu aceito suas sugestões, suas indicações, suas críticas, por favor, e as suas observações. Pode deixar lá no canal, participe, divulgue, compartilhe e mande dicas. Nossa, eu li tal coisa, eu ouvi tal coisa, gostei da sua proposição, não gostei. Por favor, sinta-se à vontade. Então, o nosso ponto é 24/7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono. Jonathan Crary, 1951. Eu achei esse livro a partir de um podcast que eu já citei aqui no Outras Lidas, que é o Rádio Escafandro, no episódio 96, Trabalhadores do Futuro Não Sangram. Eu vou comentar sobre ele depois nos apontamentos. Quem é o Jonathan Crary? Então, no próprio livro, na página 139, a gente encontra. Jonathan Crary é professor de arte moderna e teoria na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, desde 1989. Seus estudos se voltam, sobretudo, à formação da cultura visual contemporânea. Colabora em revistas como Art Forum, October, Cahiers du Cinéma e Domus, entre outras. Em 1986, foi um dos fundadores da Zone Books, que publicou autores como Michel Foucault, Gilles Deleuze e Georges Agamben. No Brasil, já foram traduzidos dois de seus principais livros, Técnicas do Observador, Visão e Modernidade no Século XX, na Contraponto, 2012, e Suspensões da Percepção, Atenção, Espetáculo e Cultura Moderna, da Cossack Naif, de 2013. Tem uma outra edição também pela Ubu, de um outro livro dele, que se chama Terra Arrasada, que está na minha lista para Outras Lidas também. Bom, o livro é chocante, né? Então começo contando uma pequena história. Hoje eu vou fazer muitas leituras mesmo, para vocês entenderem exatamente o que ele está falando. Então ele começa dizendo o seguinte, no primeiro capítulo, e é interessante que o livro já começa começado. Quem já viveu na costa oeste da América do Norte deve saber que, em função das estações, todo ano centenas de espécies de pássaros migram para o norte e para o sul, perfazendo distâncias variadas ao longo da plataforma continental. O pardal de coroa branca é uma dessas espécies. No outono, eles voam do Alasca até o norte do México. Na primavera, voltam para o norte. Diferentemente da maioria dos outros pássaros, esse pardal tem a capacidade extraordinária de permanecer acordado por até 7 dias durante as migrações, o que lhes permite voar e navegar de noite, e procurar por alimento de dia sem descansar. Nos últimos 5 anos, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos gastou uma expressiva soma de dinheiro para estudar essas criaturas. Com recursos do governo, pesquisadores de diversas universidades, notadamente em Madison, no estado de Wisconsin, têm investigado a atividade cerebral desses pássaros durante longos períodos de vigília, com a esperança de obter conhecimentos aplicáveis aos seres humanos e descobrir como as pessoas poderiam ficar sem dormir e funcionar produtiva e eficientemente. Isso mesmo que você ouviu.
Então existe um departamento de defesa estudando como produzir pessoas sem sono. Tá vendo por que chama 24/7? O objetivo inicial é tão somente a criação de um soldado que não durma. E o estudo dos pardais de coroa branca é só uma fração de um amplo esforço militar para obter algum controle, mesmo que limitado, sobre o sono humano, por iniciativa da Agência de Projetos e Pesquisas de Defesa Avançados, Divisão de Pesquisas Avançadas do Pentágono, que é a DARPA. Diversos laboratórios estão conduzindo testes experimentais de técnicas de privação de sono, recorrendo a substâncias neuroquímicas, terapia genética e estimulação magnética transcraniana. O objetivo de curto prazo consiste em desenvolver métodos que permitam a um combatente ficar pelo menos 7 dias sem dormir. E no longo prazo a ideia é duplicar este período, preservando níveis altos de desempenho mental e físico. O negócio é potente. Os atuais meios de indução à insônia têm apresentado preocupantes déficits cognitivos e psíquicos, como a diminuição da atenção, por exemplo, como ocorreu com o uso difundido das anfetaminas em grande parte das guerras do século XX, e mais recentemente de medicamentos como o Provigil, que é o modafinil. Ou seja, fica acordado, mas tem efeitos colaterais. Agora, em vez de investigar formas de estimular a vigília, a ciência pretende reduzir a necessidade de sono do corpo. Por mais de 2 décadas, a lógica estratégica do planejamento militar dos Estados Unidos tem procurado remover a presença do indivíduo de algumas etapas do circuito de comando, controle e execução, ou seja, tirar o humano da parada. Gastam-se incontáveis bilhões de dólares em sistemas de mira e assassinato robóticos e de operação remota com resultados desanimadores, como é sabido no Paquistão, no Afeganistão e em outros lugares. Apesar das inúmeras reivindicações por novos paradigmas de material bélico, e ainda que os analistas militares com frequência imputem ao agente humano o fracasso de operações avançadas, a necessidade militar de grandes contingentes humanos não vai diminuir no futuro próximo. Devem-se entender os estudos sobre privação de sono no contexto de uma busca por soldados cujas capacidades físicas se aproximarão cada vez mais da eficácia de aparatos e redes não humanos. O complexo científico-militar vem se dedicando à pesquisa de formas de cognição ampliada que prometem aprimorar a interação entre homem e máquina. Simultaneamente, as Forças Armadas têm financiado diversas outras áreas de investigação do cérebro, bancando inclusive o desenvolvimento de uma droga contra o medo. Então, uma figura, um soldado, que não durma e não tenha medo. Haverá ocasiões em que, por exemplo, drones armados com mísseis não poderão ser empregados. Esquadrões da morte de soldados resistentes ao sono e à prova de medo serão necessários para missões de duração indefinida. Como parte desses esforços, o experimento com os pardais de coroa branca, apartados dos ritmos sazonais do meio ambiente da costa do Pacífico, deve auxiliar o projeto de impor ao corpo humano um modelo de máquina eficaz e resistente. A história mostra que inovações relacionadas à guerra são inevitavelmente assimiladas na esfera social mais ampla. Isso a gente vê a cada final de guerra. E o soldado sem sono seria o precursor do trabalhador ou do consumidor sem sono. Produtos contra o sono após a agressiva campanha de marketing das empresas farmacêuticas iriam se tornar uma opção de estilo de vida e depois, para muitos, uma necessidade. Mercados atuando em regime de 24/7, 24 horas por 7 dias na semana, e infraestrutura global para o trabalho e o consumo contínuos existem há algum tempo, mas agora é o homem que está sendo usado como cobaia para o perfeito funcionamento da engrenagem. Então vejam, essa é uma ideia bastante sofisticada, bastante perigosa, né? Porque assim, que efeitos colaterais sofreremos sem medo, sem sono? O medo é uma reação comum de todos os animais e o medo, inclusive nos humanos, é um aspecto difícil de trabalhar, porque o medo é sempre real, porque é a nossa proteção. Né? Eu uso às vezes uma analogia, e desculpe se é uma analogia grosseira, né? Mas eu falo que o medo, ele é o nosso Rottweiler, que você tem que manter sob controle, na rédea curta. Se você deixa o medo crescer, né, e aí começa a brincar de e se eu fizer isso, e se eu fizer aquilo, e alimenta o medo, ele volta sobre você. Como um cachorro, quando percebe que você está com medo, ele não sabe do que, ele avança em você, né? Então é um Rottweiler
criado, né, para uma situação de agressividade, né? Nada contra Rottweiler, pelo contrário, o Rottweiler não é um cachorro assim, mas algumas pessoas estimulam nesses cachorros comportamentos muito agressivos, né? E aí você tem que trazê-lo na rédea curta, cumprindo aquilo para que o medo existe. O medo está lá para a sua proteção, proteja-se. Então saiba das suas dificuldades, seus limites, seus alcances e siga à risca as suas limitações ou as suas delimitações. E é isso que é deixar, né, o seu medo sob rédea curta. Então imagine uma pessoa que o medo não está lá. É mais ou menos como pensar uma pessoa sem dor. A dor é o limite de muitas coisas, né? Você mexendo, doeu, você para. Então imagina se não tiver limite, né? E o que mais me chama atenção, qual a garantia que nós temos que esse soldado ilimitado não vá, por algum motivo, ultrapassar a linha da própria guerra e atacar os outros? Se o ataque aos civis já acontece sem isso, imaginem se isso estiver em pauta. Ou seja, é algo bastante delicado e nesse sentido que eu falei, o livro é chocante, mas essa é uma leitura necessária. Aí eles continuam contando uma outra situação, né, que eu vou ler também um pedacinho. No fim dos anos 1990, um consórcio espacial russo-europeu anunciou que construiria e lançaria satélites que refletiriam a luz do Sol para a Terra. O esquema previa colocar em órbita uma cadeia de satélites sincronizados com o Sol, a uma altitude de 1.700 quilômetros, cada um deles equipado com refletores parabólicos retráteis da espessura de uma folha de papel. Quando completamente abertos, cada satélite espelho com 200 metros de diâmetro teria capacidade de iluminar uma área da Terra de 25 quilômetros quadrados, com uma luminosidade quase 100 vezes maior do que a da Lua. Em princípio, o projeto visava fornecer iluminação para exploração industrial de recursos naturais em regiões remotas com longas noites polares na Sibéria e no leste da Rússia, permitindo atividade ao ar livre noite e dia. Mas o consórcio acabou expandindo seus planos para a possibilidade de oferecer iluminação noturna a inteiras regiões metropolitanas. Calculando que se reduziriam os custos de energia da iluminação elétrica, o slogan da empresa era luz do dia a noite toda. Surgiram muitas objeções, né, sobre os efeitos nefastos, né, com consequências fisiológicas prejudiciais para os animais, para a fauna, para a flora também, né, tanto os humanos, já que a ausência de uma alternância regular entre dia e noite interromperia vários padrões metabólicos, inclusive o sono, né? O céu noturno, ele é necessário, a escuridão, ela é necessária, mas parece que o interesse não tem nada a ver com isso. O interesse é uma iluminação contínua, inseparável da ininterrupta operação de troca e circulação globais. Ou seja, sermos explorados o tempo todo. Né? Aí o texto começa a fazer uma discussão sobre o que é a privação do sono. O que seria, por que causa tantos efeitos. E traz para nós o fato de que a privação do sono é uma tortura usada com uma certa frequência, né? Então, principalmente, faz aqui a menção aos Estados Unidos, mas faz menção a vários países, como parte de um programa maior de espancamentos, humilhações, reclusão prolongada e simulações de afogamento. Não deixar a pessoa dormir de nenhum jeito. E cita Mohamed Al-Qahtani, que ficou preso, né, nos Estados Unidos e autorizado por Donald Rumsfeld, ele passou por privações de sono de 2 meses, em que foi submetido a sessões de interrogatório que chegava a durar 20 horas. Depois ele ficava em cubículos onde ele não podia deitar, com iluminação de fortes lâmpadas e alto-falantes que emitiam uma música muito alta, ou seja, que ele não podia dormir de jeito nenhum, né? Claro que isso, né, tudo isso deu uma série de problemas, né, uma série de questões, desde as questões éticas. Eu fiquei muito preocupada, né, quando li que na equipe de consultoria desse trabalho, se é que podemos dizer assim, havia psicólogos da ciência do comportamento empenhando-se em explorar vulnerabilidades emocionais e físicas de cada detento, não só o Al-Qahtani, mas outros.
Ele lembra que essa tortura já era utilizada pelo Stalin nos anos 1930 e que toda vez que a gente é privado de sono, isso tem consequências às vezes irreparáveis. Então, em ratos, 3 semanas de insônia traz uma série de danos neurológicos, comportamento paranoide, né? Então, tudo isso nos aponta o seguinte: a negação do sono, negar a alguém dormir, é uma desapropriação violenta do eu por forças externas, é o aniquilamento calculado de um indivíduo. Às vezes, a privação do sono vem junto com privação sensorial, né? Então, detentos encarcerados em celas permanentemente iluminadas, sem janelas, obrigados a usar vendas nos olhos e tampões nos ouvidos. Então, a luz e o som estavam sempre bloqueados quando os indivíduos eram conduzidos para fora, de modo a impedir que soubessem se era dia ou se era noite, ou que pudessem discernir algo que identificasse seu paradeiro. Esse regime de privação sensorial muitas vezes se estendia ao contato rotineiro entre os prisioneiros e guardas, que estavam sempre paramentados, com luvas e capacete com visores espelhados de acrílico. E isso induzia estados abjetos de submissão, de um total desamparo, né? Com muito medo, né? E sem nenhuma possibilidade de cuidado, atenção e consolo. Então vejam, é uma situação, e o autor começa a fazer uma articulação importantíssima com toda uma lógica neoliberal, né? E poderíamos aqui, né, trazer, pensando um outro episódio de outras lidas sobre a necropolítica de Achille Mbembe, um necroliberalismo, uma globalização de um necroliberalismo como um processo de longo prazo da modernização ocidental. E aí ele vai fazer vários apontamentos dentro disso que nos trazem, assim, me traz, né, muitas preocupações, né? Na página 18 ele vai definir o que é o 24/7, né? Então ele diz o seguinte, na página 18, 19, 20. Na página 19, o tempo 24/7 é um tempo de indiferença, sem fragilidades, ao qual a fragilidade da vida humana é cada vez mais inadequada e onde o sono não é necessário nem inevitável. Em relação ao trabalho, torna plausível, até normal, a ideia de um trabalho sem pausa, sem limites, um tempo alinhado com as coisas inanimadas, inertes ou atemporais. Como slogan publicitário, institui a disponibilidade absoluta, um estado de necessidades ininterruptas, sempre encorajadas e nunca aplacadas. A ausência de restrições do consumo não é simplesmente temporal. Foi-se a época em que a acumulação era acima de tudo de coisas. Agora, nossos corpos e identidades assimilam uma superabundância de serviços, imagens, procedimentos e produtos químicos em nível tóxico e muitas vezes fatal. Então a gente está vendo uma situação, né, em que, por mais absurda que seja essa ideia, ela vem aliada a uma lógica de eficiência, né, de proatividade e de continuidade que pode ser extremamente atraente, né? Então, o imperativo 24/7 é inseparável de uma catástrofe ambiental que não se está pensando, né? Imagine um gasto permanente e um desperdício sem fim. Então, vale lembrar, não é bem um tema aqui, ele toca isso tangencialmente, mas eu acho que é importante. O ser humano não é sustentável. Tudo que a gente produz tem algum custo, né? Mínimo, máximo, mas não existe nada sem custo. E nem sempre é possível fazer um upcycling desse custo, né? Então, aquilo que virou resíduo do que eu precisei produzir, nem sempre eu consigo reciclá-lo, né, naquilo que não pode ser destruído, né? Então, assim, upcycling é um movimento muito interessante, pouco falado, pouco discutido e extremamente necessário, eu diria, dada a quantidade de coisas que produzimos, tão ou mais necessário do que reciclar, né? Porque eu preciso fazer algo com aquilo que não é destrutível. Tem vários exemplos, né? Depois, sei lá, vou procurar algum texto que diga disso de uma maneira mais exata e trago aqui para a gente conversar mais sobre isso. Então, continuando aqui, né? A ideia é
esse texto traz é tentar fazer pensar, né, que essa discussão da retirada do sono, ela tem muito a ver com o fato de que o sono ele está a contrapelo das demandas de um universo globalizado, consumista e consumível e consumidor, né? Então, o consumidor, né, que a gente fala, né, como a gente fala, proteção ao consumidor. O consumidor é aquele que consome. O problema é que a gente não só consome, a gente se consome naquilo que a gente consome. Então, sair dessa lógica não é fácil e o sono é um único momento em que a gente pode não estar adquirindo, comprando, destruindo, enfim, né? Então, é uma voracidade do capitalismo contemporâneo, né? É absurda, perigosíssima, né? E vai contra tudo aquilo que o nosso corpo demanda, né? Então existe uma frase antiquíssima, né? Mens sana in corpore sano, né? Eu preciso de um corpo são. Um corpo sadio tem necessidades fisiológicas, né? Fome, sede, desejo sexual, a necessidade de estar com o outro, que somos feitos pelos outros, né? Tudo vai sendo transformado em mercadoria ou em investimento, é uma outra estratégia. Já o sono, ele afirma a ideia de uma necessidade humana e de um intervalo de tempo que ainda não pode ser colonizado nem submetido a um mecanismo monolítico de lucratividade. Desse modo, ele permanece como uma anomalia incongruente e um foco de crise no presente global. Apesar de todas as pesquisas científicas, frustra e confunde qualquer estratégia para explorá-lo ou redefini-lo. A verdade chocante e inconcebível é que nenhum valor pode ser extraído do sono. Então, durma menos. Essa é a ideia. De preferência, não durma. Aí ele vai começar a tocar uma questão muito interessante, que é a questão de que o sono ele também passa por processos sociais de educação e de ensino. Nem sempre se dormiu do mesmo jeito, né? Eu já tinha ouvido essa história de sono fragmentado na Idade Média, mas aí fui atrás disso com um pouco mais de cuidado. Vou deixar para vocês no apontamento os detalhes dessa, como é que eu diria, dessa leitura. Eu encontrei um texto na internet, eu encontrei vários, mas achei que esse é o mais sucinto e o mais organizado. Eu vou mandar para vocês. De Roger Kirsch, historiador. Ele lançou um livro em Paris que, traduzido, é A Grande Transformação do Sono, como a Revolução Industrial transtornou nossas noites. Eu encontrei esse texto, que está como a história do sono, em Le Monde Diplomatique, Brasil, de 1º de abril de 2021. E aí ele começa fazendo menções a um autor importante, né, que escreveu Robinson Crusoe, que é o Stevenson, que estaria no campo, num dado momento da vida, muito antes de escrever o Robinson Crusoe, e ele estava ali e tal, e dormiu um tanto, né? E acordou no meio da noite, acordou atento, acordou se lembrando dos sonhos que teve, caminhou mais um pouco, né? Depois vocês leem lá os detalhes, e depois ele volta a dormir, né? E achou que isso foi muito interessante, essa experiência. Essa não era uma experiência rara na Idade Média. Existe uma referência de que no século VI, São Bento começou a incitar os monges a acordarem à meia-noite para recitar versículos e salmos, mas há relatos anteriores a isso, né, dessa situação, em que as pessoas dormiam primeiro sono, né, um first sleep, né, ou o sono maior, acordavam, né, para ir ao banheiro, para urinar, para fumar, para visitar os vizinhos, às vezes para transar, às vezes para rezar, para meditar, e depois dormiam de novo. Alguns trabalhavam nesse intervalo de sono e dormiam de novo. Essa forma de sono segmentado ou fragmentado, ela existia em várias culturas não cristãs também e orientais. Então esse apontamento aí de São Bento, ele é mas isso existia, né? E o fato de existir isso começou a ser pesquisado, e o Roger Kirsch, né, traz a pesquisa que foi feita, que se os humanos atuais, contemporâneos, forem privados de luz elétrica por 14 horas, a partir daí eles começam a apresentar esse sono fragmentado. Então, na verdade, isso tudo foi muito bem até surgir
mais ou menos 1880, 1890, vai surgir em 1900 a luz pública elétrica, a iluminação pública. Essa iluminação pública interfere no nosso ritmo de sono, né? Então vejam que o nosso sono, ele também é educado. Então, como diz o início do texto, podemos ser educados também para não dormir e começarmos a compensar o preço dessa não dormida com remédio. Essa história de que o sono é algo que não é compatível com produtividade e racionalidade não é uma novidade, isso já existia lá no século XVII. Ele traz duas referências, né, do Locke e do Hume a respeito disso. E se a gente olhar bem, né, e ele ressalta isso, é como se a gente vivesse hoje, mesmo sem ter ainda essa prerrogativa de não sono, em stand-by, que ele chama de sleep mode. A gente tem acesso a qualquer momento às redes sociais, à televisão, a qualquer coisa, dependendo da cidade onde você mora. Se for uma cidade grande, uma metrópole, você pode ir ao supermercado, você pode dançar, você pode fazer qualquer coisa 24 horas, né? E isso faz com que a gente não estivesse de fato desligado. E dormir exige esse desligamento, é preciso desligar. O corpo precisa descansar, porque o corpo se cansa. E não só isso, o corpo também trabalha numa outra lógica depois que a gente dorme. Vesícula, fígado, pâncreas, tem todo um funcionamento metabólico que precisa de estar, que estejamos dormindo para que ele aconteça de uma maneira eficaz, né? Quando eu trabalho com criança, com os pais, né, sempre lembro os pais, criança tem que ter um horário para dormir, né, no máximo 9 horas da noite, para que ela tenha essa produção metabólica, né, durante um período necessário, aproximadamente 2 horas depois que ela adormece, para que ela acorde bem, né? Lembro a eles, lembra da frase das vovós, quando está dormindo cresce? Por isso, porque quando dorme tem todo um processo metabólico em funcionamento, né? Então a gente precisa descansar. Quando a gente tem uma situação, sei lá, todo momento muito difícil, né? Sei lá, muito ansioso, às vezes uma boa recomendação é cansar o corpo, né? Para que a ansiedade é a doença da falta de tempo, né? Não tem espera, por isso que na ansiedade a gente fica desesperado. Então a gente precisa construir coisas de espera. Sono é muito importante. E para dormir bem, né, no sono, a gente precisa também de conseguir, né, nessa situação de sono, a gente precisa estar com o corpo cansado, porque a cabeça não descansa, a cabeça continua funcionando, inclusive a gente sonha, ela não para de funcionar, né, com as ideias, representações, as imagens. O corpo precisa, né, descansar para a gente acordar revigorado. Então pensem, né, essa lógica em que nada está parado. E vejam, lá no final do século XIX, quando surge a iluminação pública, ela surge com as seguintes propostas: reduzir perigos, né? Então, tudo escuro, o perigo que você corre, né? Dar segurança às pessoas e expandir a lucratividade, que era, na verdade, esse é o real motivo, porque aí você pode trabalhar mais, porque tem luz, né? Então, na verdade, a gente tem nessa questão do sono estratégias capitalistas para expoliar as nossas necessidades, e é muito interessante que isso produz estratégias de insônia. Então, a pessoa estimulada, né, 24 horas, a tela, colorido, muito azul, muita cor primária, barulho, as demandas que são sempre muitas. Então, assim, existe uma vida real e a second life, né, das redes sociais, das reuniões, das telas, né, você é extremamente demandado. E aí fica difícil dormir porque o corpo não está cansado, né? Então, na medida em que você se deita com a cabeça fervendo e o corpo não usado, vamos dizer assim, ou não gasto, né? Eu gosto muito da frase que o corpo foi feito para ser gasto. Então a gente precisa de movimento, de exercício, de atividade, de ações. Quanto mais a gente puder, melhor. Na medida em que eu não estou fazendo nesse sentido, né, de que o corpo está sendo gasto, e aí as ideias vão acompanhando
as possibilidades e os limites do meu corpo, eu tenho uma produção de insônia. E a insônia, segundo o Crary, é o fardo da vigília, né? Você acordado sem parar, e isso vira um produto. As pessoas começam a tomar medicações sedativas para conseguir dormir, né? Começa a tomar soníferos. É muito interessante, né, isso, né? Então, uma pessoa que não dorme, ela fica desapropriada, né? E assim, pode entrar num quadro de ruína social, né? Só ver as pessoas que têm dificuldade para dormir. E o Crary vai ressaltar que isso cria uma situação difícil, que é a situação da desmundanização, ou seja, o mundano, o cotidiano, começam a desaparecer das possibilidades de existência e as pessoas começam a ficar muito perturbadas e mais reféns exatamente dessas questões que a gente está anunciando aqui, de um capital voraz, de estratégias consumidoras, consumistas, né? E uma continuidade de consumo, né? É uma consumição, não é só o consumo. Porque pensa, aquilo que a gente consome, né, ou que se consuma, ele finaliza. Então, no que finaliza, abre nova fome, nova boca, nova carência. E isso vai sem fim, né? Na página 29, ele cita um filme, eu já vi esse filme, de Andrei Tarkovsky, não sei se vocês viram, de 1972, que é o Solaris. Esse filme traz uma das abordagens mais visionárias sobre o lugar do espectral no mundo iluminado sem dia ou noite. Numa nave espacial, um grupo de cientistas percorre a órbita de um planeta enigmático para observar sua atividade, no intuito de investigar possíveis inconsistências em relação às teorias científicas então existentes. Nesse ambiente intensamente iluminado e factício da estação espacial, a insônia é uma condição crônica. Um tal meio hostil ao descaso e à solidão, no qual se leva uma vida exposta e externalizada, o controle cognitivo entra em colapso. Sob essas condições extremas, os indivíduos são surpreendidos não apenas por alucinações, mas pela presença de fantasmas que no filme são chamados de visitantes. O empobrecimento sensorial do ambiente da estação espacial e a perda do tempo diurno afrouxam os vínculos com o presente estável, permitindo que o sonho, enquanto portador da memória, seja realocado na vigília. É um filme bem legal, é bem angustiante, assim. Então, quando eles fizeram essa proposta lá no início, né, que eu comentei com vocês, né, daquele de colocar, né, refletores, né, para luzes dia e noite, vocês imaginam quanto isso nos deixaria muito perturbados, né? Bom, ele faz uma consideração que eu gostei bastante, né? Pensei isso, dá para utilizar isso em várias outras leituras, em outras discussões, que são considerações sobre o humano, né? Assim, numa dimensão achei muito precisa a colocação dele. Essa ideia de ficarmos perturbados pela falta de sono vai inevitavelmente nos colocar numa dificuldade de estar com o outro, né? De conseguir se manifestar diante do outro. Só que nós precisamos dos outros, né? Essa é outra das grandes mentiras, né, da modernidade, de que não precisamos dos outros, que podemos ser absolutamente sozinhos, né? Esse individualismo crescente, potente, cria uma série de problemas para cada um de nós e todos e todas nós, né? Então, estar com o outro e se expor ao outro é uma característica constitutiva fundamental. Um indivíduo só pode ser entendido em relação ao que está fora dele, a uma alteridade que o enfrenta. Nós nos refletimos nos outros, precisamos dos outros. Somos sozinhos no sentido de uma solitude, mas nós somos feitos pelos outros e precisamos dos outros, né? Esse estado de vulnerabilidade, ele faz uma abertura para relações de dependência que mantém a sociedade. Por isso que nós somos um bicho social. Então nós precisamos dos outros. Acho que eu cheguei aqui a fazer uma definição que é um pouco minha mesmo, né? A partir daquilo que eu entendo do tema do laço social. Para mim, o laço social é onde cada um de nós pouco importa, a não ser em nome do que cuidamos do outro. Então esse é o lugar possível. E aí, se esse tipo de sociedade que vivemos hoje, em que temos uma condição nua de exposição, que desarticula a relação com as formas coletivas, nós vamos estar totalmente desprotegidos.
Então, quanto menos a gente cuida do coletivo, mais a gente vai ter problemas. Problemas, inclusive, em relação à vida política. E aí ele cita Hannah Arendt, dizendo que para o indivíduo ter relevância política deve haver um equilíbrio, um movimento pendular entre a exposição ofuscante, estridente da atividade pública e a esfera protegida, blindada da vida doméstica ou privada, do que ela chama de trevas da existência resguardada. Em outro momento, a autora se refere à meia luz que ilumina a nossa vida privada e íntima. Sem o espaço ou tempo da privacidade, longe da luz implacável e crua da constante presença de outros no mundo público, não se pode alimentar a singularidade do eu, um eu capaz de fazer uma contribuição substancial para os debates a respeito do bem comum. Ou seja, paradoxalmente, eu preciso estar com os outros para poder ser eu mesmo. As possibilidades de tal balanço entre o privado e o público profundamente ameaçadas pela ascensão de uma economia em que todas as coisas devem ser devoradas e abandonadas quase tão rapidamente quando surgem no mundo, constrói entre as pessoas uma destruição crescente. Então, incita-se muito nas pessoas o medo, né? O medo do outro, o medo de encontrar o outro, o medo de se conduzir com o outro, e isso tem consequências que a gente assiste, né, o tempo todo. Imagina que se tudo vai ter que ser devorado e consumido o tempo todo, é isso que faz, né, e é destrutível. Então, quem de nós não faz esse relato, né? Eu que sou mais velha, já comentei isso várias vezes. Antigamente, sei lá, uma lata de refrigerante tinha outra consistência, né? Tinha uma outra duração. Ah, mas o alumínio é melhor. Para quem? Para quem? Porque a produção do alumínio é extremamente insustentável, né? Então, os lagos de soda, né, produzidos, soda cáustica, para extrair a alúmina da bauxita, né? Quer dizer, restam incorrigíveis. Não tem o que fazer com eles, né? Não pode erradicá-lo. Então, assim, tem coisas que a gente pensa, mas é melhor para quem? Né? Então, com certeza não é melhor para o todo, para o coletivo, né? Um bilionário, por exemplo, ele é péssimo para o coletivo, né? Porque por causa dele, por causa dessa porcentagem pequeniníssima de pessoas que tem tudo o tempo todo, falta a muitos todo o tempo, né? Você pensa que ainda tem pessoas passando fome, né? Tem algo errado aí que a gente não pode ficar colocando na tal da conta da meritocracia, né? Muito bem, continuando, na página 36, o autor faz uma menção a essa dimensão de toda essa construção, né, necroliberal, né, necropolítica, neoliberal, produz uma situação de medo constante. E ele vai citar, e eu achei um resuminho desse texto, mas recomendo a vocês, né? Vou mandar depois o link. Eu encontrei o texto em PDF, só que ele é grande, né? É um texto de Kafka, Franz Kafka, e é uma novelinha curtinha que se chama A Construção. Então dá aqui para ler o texto e vale a pena ler para vocês entenderem o tamanho do que ele diz, do que estamos vivendo. No sentido da redução da existência humana a uma busca obsessiva e ansiosa de autopreservação, né? Porque quanto menos eu cuido do outro, mais desprotegido eu fico. Então, esse é o conto. Neste conto conciso e potente, Kafka explora verticalmente o desespero em técnica semelhante à utilizada em O Processo. Não sei se alguém já leu aqui, que é um texto bem angustiante, porém atingindo o cume em pouquíssimas páginas. Dá-se o seguinte: um rato mesmo, constrói em trabalho de uma vida a própria moradia, que é a construção. Precavido, cauteloso, elabora diligentemente uma estrutura que o proteja de invasores. Pensa em todas as possibilidades, defende-se de todas elas, estruturando assim um plano construtivo extremamente complexo. O local é a primeira das precauções. Visando a tranquilidade, seleciona um lugar calmo, afastado do movimento. Mas pode algum lugar ser afastado o suficiente para que ninguém jamais o encontre? Difícil. De qualquer forma, não há essa certeza. Então se faz necessário uma camuflagem na entrada da construção. Assim, mesmo que possíveis invasores se aproximassem, não perceberiam a porta da morada. Mas e se percebessem? E se por uma única vez o invasor anotasse e adentrasse a construção? Eu costumo dizer que as duas palavrinhas "e se"
né? São as palavras do inferno. É um risco imenso que comprometeria tudo. Um único invasor tem poder para destruir o trabalho de uma vida. Assim, é necessário um mecanismo de defesa após a entrada. Raciocinando dessa maneira, imaginando situações sempre possíveis, temendo o risco e desejoso de eliminar em totalidade a possibilidade de invasão, o rato constrói um labirinto gigantesco, dividido em seções, repleto de corredores e encruzilhadas, beirando o impenetrável. Entretanto, a tranquilidade não vem. Obsessivo, o rato passa a imaginar situações cada vez mais improváveis. Põe-se de fora da construção, passa a monitorá-la e a fazer anotações. Imagina que quando buscar alimento, pode ser visto. Elabora um plano de saída e entrada na morada. Quando exausto e ainda indeciso, decide dar-se um descanso, adentra a construção e cochila. Ao acordar, porém, passa a ouvir um ruído, pequeno sim, mas é necessário saber de onde vem. Seria uma ameaça? É preciso averiguar. Mas nosso rato construiu em torno de si um labirinto interminável, gigantesco, e o trabalho de inspeção levaria dias, talvez semanas. Por enquanto, somente a incerteza. Pode não ser nada, mas pode ser o fim. O rato se desespera, já não é possível a tranquilidade, o ruído continua e já não é possível saber de onde ele vem. Assim, Kafka, com maestria incomum, apresenta-nos um personagem que, para defender-se de uma ameaça incerta, em razão de um temor constante e insuperável, dedica a vida para construir um mecanismo de defesa, dedica a vida em busca da paz. Encontra, porém, o terror, a descrença. Em seu mundo a paz é impossível, a ameaça é um ruído constante e seu edifício está sempre prestes a desabar. O texto é de 16 de março de 2020, esse resumo, e é de um moço que se chama Luciano Duarte, num blog, eu acho, Literatura e Filosofia. Foi o que eu achei o resumo melhor, mas eu vou mandar a novela inteira para vocês, que ela existe na internet em PDF. Bom, então assim, essa lógica de que a gente vai ficar desprotegido, ela perpassa todas as formas de relação com o outro. E aí eu faço menção a uma situação que é típica da nossa contemporaneidade, herdeira da modernidade, em que somos aquilo que temos. E o que temos parte de 3 grandes eixos, ou 3 grandes pilares. A família, onde construímos o si mesmo, de acordo com parâmetros tradicionais, né? O jeito que seu pai, sua mãe, sua tia, sua avó pensam, onde você viveu esse grupo primário. A sociedade, que é o exercício de coletividade, né, que também hoje em dia é bastante debatida como lugar de perigo, mas é onde a gente pode aprender isso que a Hannah Arendt fala, né, entender quem é você a partir do seu encontro com o outro, e o Estado, que legisla o que sobra. Aquilo que a família e a sociedade não deram conta de delimitar, circunscrever e organizar, o Estado organiza. Só que o Estado organiza a sua moda. Qual é a moda do Estado? O Estado é genérico, então o Estado é sempre injusto, com as leis, os estatutos, etc. Então vejam, hoje de manhã eu vi, né, nem registrei porque não deu tempo, uma menção a uma situação. Eu assisto todo dia um jornalzinho francês, chama Le Bruit, e aí dessa vez era uma reportagem de Buenos Aires, em que o Estado não deixa as pessoas sem teto dormirem. Então eles fazem de tudo para a pessoa não ficar na rua. Ela não pode dormir na rua. Ela vai ter que ir para um abrigo, ela vai ter que ir para algum lugar, ela não pode dormir na rua. Então vejam, o Estado genérico, ele vai completar ou resolver aquilo que sobrou, que a família e a sociedade não conseguiram circunscrever. Né? Repito, ele é genérico e ele tende a ser injusto. Mas vejam, se isso não acontece da forma do Estado, nós ficamos mais desprotegidos ainda. Né? Então, uma das funções do Estado é garantir a segurança pública. Né? Então, a gente tem situações, né, em algumas cidades do Brasil, em que a pessoa está dormindo e ela leva uma bala, né? Que a gente chama de bala perdida, mas na verdade é uma bala que acha. É esse o resultado. Cadê o Estado que não nos assegura, né? E aí o espaço público, né, concordando com essa reportagem que eu vi de Buenos Aires, é aquele espaço em que não pode ter sono, né? E as pessoas que estão na rua, as pessoas em situação de rua, ficam realmente num quadro bem grave.
E se o Estado não cuida, né, a gente pode ter situações muito sérias. Cito, a partir do autor, o desastre de Bhopal, em 1984. Um desastre na fábrica de produtos químicos na Índia, que expôs de forma terrível a absoluta falta de proteção e segurança para os mais carentes. Pouco depois da meia-noite de 1º de dezembro de 1984, um gás altamente tóxico vazou de um tanque de armazenamento mantido em condições precárias e matou dezenas de milhares de moradores da região que estavam dormindo. Outros milhares morreram nas semanas e meses seguintes e houve um número ainda maior de feridos ou inválidos para toda a vida. O desastre de Bhopal é até hoje a revelação brutal da discordância entre globalização corporativa e possibilidade de segurança e sustentabilidade para as comunidades humanas. Isso há 40 anos atrás. Então, vejam, né, a gente tem uma situação importante, que seria assim, os bastidores de tudo isso, que é essa globalização voraz, né, num capitalismo necroliberal, que força o tempo todo processos de homogeneização, de redundância e de aceleração, né? Que vê tudo o tempo todo, que nos coloca esvaziados, descartáveis, mas sempre acumuláveis. E isso é que é uma obsolescência programada certa, né? Então, quando se fala de obsolescência programada, é o fato de alguns objetos terem uma vida curta e que te obrigam a comprar outro de novo, né? A gente vê isso com os smartphones, né? Cada hora surge um e vão surgindo coisas que vão impedindo a existência das anteriores, que às vezes são mais duradouras, né? Enfim, né? Isso faz com que a gente tenha que o tempo todo adquirir coisas novas. É mais ou menos o que também acontece conosco, pessoas, né? Na medida em que tudo vai se mercadorizando, a gente também vai se tornando cada vez mais obsoleto. E aí coisas essenciais começam a ser tratadas, relatadas como obsoletas também. Para que viver com o outro? Case com si mesmo, consigo mesmo, né? Então, assim, os matrimônios monogâmicos, né, ou sologâmicos, que eu já vi também, você pode fazer uma cerimônia de casamento de você com você. Em alguns países isso até é reconhecido, legalmente reconhecido, né? Nossa, mas parece que tem algo aí, né? Não é nada, não vamos passar pano para os humanos, que os humanos são extremamente difíceis, né? Não é nada disso. Eu costumo dizer que todo mundo é legal até a página 2, mas nem por isso a gente deixa de ter muitos ganhos, eu diria, né? No contato com o outro, desde que você saiba que relações humanas têm conflitos, indisposições, dissensões e atritos. Não é perfeito, ninguém é perfeito, né? A brincadeira das redes sociais, de pessoas perfeitas e vida sem problema, ela é muito atraente, mas isso não é viável para os humanos. Os humanos têm problemas, né? Então, a ideia do Sem Sono vem nessa perspectiva dessa venda, digamos assim, de alguém que possa realmente acontecer e existir sem nada dessas questões, né? Aí ele vai fazer uma menção de algumas críticas que ele recebe às vezes, de que tudo isso teria seria uma fase de transição, né? E ele pergunta: seria um tempo de transição ou a manutenção calculada de um permanente estado de transição? Porque o capital ou o capitalismo moderno não combina com o processo. Não é interessante para o capitalismo a estabilidade, a durabilidade. O que interessa ao capitalismo é justamente essa roda de hamster, porque é aí que a gente consome cada vez mais. Esse consumo ininterrupto, né? Esse isolamento social, impotência política, eles fazem também uma situação difícil, que é a situação da redução do tempo de tomada de decisões. Então, assim, tudo é muito rápido, resolva para amanhã, né? Resolva para hoje, espero sua resposta até meio-dia. De eliminação do tempo inútil, entre muitas aspas, de reflexão, né? E não deixa você contemplar, né? Então, que você está fazendo nada? Nossa, mas você precisa fazer alguma coisa. E com isso a gente tem o encarceramento e controle do tempo e o mais importante. Então, o capital não conseguiu controlar a passagem do tempo. Isso ainda não existe, né? Vou deixar esse ainda porque eu não sei o que mais vai ser inventado. Mas já conseguiu nos roubar a experiência do tempo, né? Então, se eu não tenho espaço
para um tempo estendido compartilhado, que é o coletivo, o que vai acontecer é a espoliação do outro. E vai acontecer, inclusive, eu me espoliar, né? Na medida em que eu não consigo viver o tempo do tempo. Né? Quando eu falei lá atrás, a ansiedade é a doença da falta de tempo. Por isso que a pessoa desespera. Se você põe o tempo no meio, né, como dizia o pai de uma grande amiga, né, põe uma noite no meio, o problema está muito grande, põe uma noite no meio, amanhã a gente pensa nisso, toma distância disso. Nos pontos de fuga, o ser humano pensa melhor. Né? Às vezes a gente está em cima de um problema, pensando soluções, né? Aí você fala assim, quer saber? Eu vou pedalar, eu vou lavar roupa, eu vou lavar louça, eu vou dormir. E aí vem uma possibilidade de refletir sobre a solução num outro tempo, né? Então, há que se passar o tempo e você às vezes precisa experienciar a angústia. É importante experienciar a angústia. A angústia, ela é combustível para a possibilidade da vida. E aí vem toda essa lógica, né, de utilidade, docilidade, de isolamento, né? Úteis e dóceis, como dizia Foucault, né, eram os humanos, né, da era industrial, né? E agora nós temos úteis, dóceis e consumistas, né? Isso vai mortificar a vida. E uma das formas de mortificar a vida é a burocratização do cotidiano. Uma série de regras, uma série de detalhes, uma série de vir aqui para pegar o papel, para poder ir para lá, para poder ir para o outro lado, numa rede de observação permanente. E ele chega a criar uma proposição, né, na página 57, de que haveria uma ergonomia ótica, né, quer dizer, passiva e muitas vezes voluntariamente colaboramos para a nossa própria vigilância e para a coleta de nossos próprios dados. As redes sociais fazem isso o tempo todo, numa espiral que refina inevitavelmente os procedimentos que intervêm sobre o comportamento individual e coletivo. E aí, dominados dessa maneira potente, né, e sem acesso ao coletivo que poderia nos proteger, a gente resta refém. Né? Então a percepção ela fica homogeneizada na cultura contemporânea, todo mundo acaba pensando mais ou menos do mesmo jeito, todo mundo começa a achar, né, que, por exemplo, cada rede social, todo mundo vê a mesma coisa na rede social, não vê, cada um tem a sua rede social de acordo com aquilo que você prefere, né? E a gente não tem trocas. As trocas são muito importantes, né? As temporalidades compartilhadas fazem a presença simultânea de diferenças e alteridade para a base de situações públicas ou comunidades provisórias. Então, o coletivo é a nossa grande dívida, né, com a nossa época. E aí ele vai enfatizar que acontece uma ampla colonização sistêmica da experiência individual. Há umas 2 semanas atrás, acho que isso, né? Eu estive num evento sobre psicanálise e decolonialismo e usei aqui esse mesmo caderno para fazer os estudos, porque tem muita coisa aqui nesse caderno, né, das leituras. E estudando, achei uma entrevista do Achille Mbembe para na Noruega, né, não lembro se foi um jornal, uma revista, ou se ele foi para um evento, em 30 de novembro de 2018, que ele disse que diante da precarização do trabalho, que a precarização do trabalho era um efeito de um pós-colonialismo típico do século XXI, onde há extração, captura e culto aos dados, uma mercantilização da capacidade humana de pensar. Essa extração de valor é de novo uma expoliação, uma escravidão, por isso há uma precarização do trabalho e a produção do ser humano como objeto na forma de uma softwareização da existência. Então ele inventou aí essa frase. E cito ele: o niilismo está à espreita, o brutalismo é a nova norma e o desejo de um apocalipse não está longe. Brutalismo, aliás, é o nome de um dos livros dele que eu pretendo em algum momento trabalhar, né? Nessa entrevista ele também enfatiza a questão da pós-verdade, né, que é uma estratégia top de top, né? Você põe uma imagem, uma frase e um link. Ninguém acessa o link. O que fica é a foto e a frase. E aí você começa a vender essa maluquice como se fosse verdade. Eu lembro de uma, né, a primeira vez que eu vi essa menção de pós-verdade, que inclusive eu falei num evento, numa escola.
A reportagem era, né? Então tinha uma mão, né, de um homem segurando uma taça com cerveja e tinha ali a garrafa de cerveja sem a gente conseguir ver o rótulo. A frase era, né, estudos dizem que a cerveja previne o Alzheimer. E tinha um link. Na hora que você entrava no link, no último parágrafo, num texto comprido, porque era um relato, era um resumo de uma pesquisa, estava lá. Ao que parece, embora não existam estudos específicos, apenas pela observação, as pessoas que consomem cerveja numa quantidade X, que eu acho que era uma taça por dia, têm chances de não vir a desenvolver problemas cognitivos. Não tinha nenhuma menção ao Alzheimer, em nenhum momento. Nenhum momento. Então é muito interessante isso, porque tudo isso faz essa homogeneização da experiência. Então nós estamos falando de um livro que discute o sono. Mas vejam, ele tem uma profundidade de discussão que nos faz refletir muito sobre o que estamos fazendo. Tá, e no final eu vou falar um pouco o que a gente faz com isso. Aguenta aí, né? Dentro disso, nessa colonização pós-colonial, nós temos uma exigência de consumo tecnológico. E quando se fazem críticas, essas críticas são sempre mal recebidas, né? Como não tem um coletivo e como a pós-verdade toma o lugar da verdade e da única informação que eu acesso, eu não percebo essa colonização toda e que vai fazendo uma sincronização em massa nas redes sociais e também no uso das substâncias psicoativas, sejam lícitas ou ilícitas. Então há uma invenção de necessidade ou uma pseudo-necessidade, por exemplo, dos medicamentos, que é um outro tema que daria uma discussão super top, né? Medicalização da vida, né? Então 11 de novembro é a data que se discute no Brasil a medicalização da vida. E isso não é, às vezes, levado em consideração, o quanto que essas substâncias produzem conformidades social, o quanto que a gente fica refém dessa lógica de que, mas eu preciso, mas você precisa mesmo, né? Será que uma atividade física não te daria uma boa parte disso e ver o que sobra? Será que não seria importante que essa medicação entrasse com início, meio e fim? Né? Medicação psiquiátrica não é água benta, né? Então, assim, tem uma lógica, acredito eu, né? E com os profissionais médicos com os quais já trabalhei, né? No acompanhamento de determinados pacientes, tem uma lógica. Tem início, tem meio e tem fim. Se isso não tem início, meio e fim, o que a gente está produzindo com isso? Lá na página 67, ele vai ressaltar que não só essas questões estão sendo mercadorizadas, mas ele lembra que há também uma forma de lidar, né, com o nosso cotidiano, que é de grande interesse, né, de todas as mídias sempre, que é a indistinção entre o tempo de trabalho e o tempo do lazer, entre as habilidades e os gestos, e o trabalho ocupa toda a nossa vida através do eletrônico. A gente já vive o trabalho o tempo todo no eletrônico. Então isso já, o 24/7, ele não vai vir, ele já está aí, né? E isso nos nivela de uma maneira generalizada, ou genericizante, sei lá, né? E fazendo com que sejamos cada vez mais expropriados. Então somos expropriados no tempo. O capitalismo, ele reorganiza o tempo do trabalho vivo, né? Ele gera mais-valia, ou seja, para cada produção, quanto você gasta para aquela produção, né? Quanto que precisa para um determinado objeto, quantos objetos essa pessoa faz, ou quantas partes do objeto ela faz. Se fosse só para produzir o objeto, ela não precisaria trabalhar 8 horas, ou seja, o trabalho dela, né, é feito em X horas e a mais-valia, que é esse plus, né, que a pessoa trabalhou para o capital, é muito maior, muito maior. Né? Há situações, né, dependendo de quanto se produz em série, coisas que, por exemplo, que não são nada, né, como salgadinhos de farinha de milho, né? Quanto que produz aquilo? Quantas pessoas trabalham para aquilo? Qual o intuito de montar aquilo? Então isso tem uma lógica, que quando a gente consome aquele produto, a gente consome também alguém que foi explorado.
Ah, mas aí se a gente for pensar assim, a gente não faz nada. Então, mas a gente tem que começar a pensar nisso para entender que isso tem uma lógica institucionalizada e que essa lógica institucionalizada nos exige lidar com ela. E lidar com ela a partir de um coletivo que, retirado, nos rouba o cotidiano, o cada dia, né? E esse cada dia é só o que a gente tem, porque senão é só nascer e morrer. Eu não vi todo... Como é que a gente fala? Todo o vídeo. Eu vi só uma propaganda, né? Posso até procurar depois com mais detalhes e colocar aqui nos apontamentos, da Maria Rita Kel, psicanalista de São Paulo, em que numa fala no Café Filosófico, ela menciona, né? A gente acorda logo, a gente come logo, a gente vai para o trabalho logo, volta logo, dorme logo para morrer logo. Mas aí a gente só nasce e morre, né? E a tessitura da história, que é o que faz a nossa vida, né? Então, essa homogeneização, ela cria ou ela vem, tanto faz, formas institucionalmente estabelecidas de rotina e monotonia, que contaminam ou substituem experiências vinculadas a padrões mais antigos. Então, os meios sociais e comunicativos da feira ou do mercado são trocados pelo shopping center, que é um lugar que não tem janela e que não tem relógio. A ocorrência periódica das festividades é substituída pelo tempo de lazer transformado em mercadoria. Vide as agências de viagens. E inventa-se uma sequência interminável de necessidades falaciosas que rebaixam e humilham os atos simples de compartilhamento por meio dos quais os apetites humanos haviam sido por muito tempo atendidos ou satisfeitos. E toda vez que a gente menciona essas coisas do passado, né, elas são nomeadas, mas isso é ultrapassado, o importante é o moderno. Moderno, gente, é um negócio que está lá na virada de 1500, se tem um negócio atrasado, é o moderno. Na página 85, ele faz uma ressalva a respeito das mídias, né, e das redes sociais como um todo, que tendem a padronizar as experiências, né, normalizando e tornando indispensável a ideia de uma interface contínua, não literalmente sem costuras, mas uma ocupação relativamente ininterrupta com telas iluminadas de diversos tipos que exigem constante interesse ou constante resposta. Então a gente tem uma situação, e aí tem um longo pedaço do texto, e como ele faz essa discussão, eu acho que eu citei aqui, né, desse livro aqui, Suspensões da Percepção, Atenção, Espetáculo e Cultura Moderna, da Cossack Naif 2013, que é um texto bem interessante. Eu vi alguns comentários, não li o livro, mas vi alguns comentários, que vai articular junto com outro texto, Técnicas do Observador, Visão e Modernidade no século XIX, que vai mostrar como que faz essa passagem para o século XX de uma outra forma de observação. Né? Então, a tela, ela faz uma outra forma, a tela do cinema, e depois a gente tem um longo pedaço que vai da página 99, da página 90 até a página 99, várias considerações sobre a televisão e o lugar da televisão como constituindo uma ponte do humano antes da Segunda Guerra Mundial e o humano pós-Segunda Guerra Mundial. Né? Então, é um livro extremamente rico, né? Ele acontece antes da pandemia, né, que ele foi publicado, então fico pensando o que Jonathan Crary pensaria, né, pós-pandemia. É uma coisa que eu estou começando a recolher alguns registros, né, para trazer para vocês quando eu for fazer a leitura da Terra Arrasada também, né, e que vai nos lembrar, assim, o que será, né, como que a gente vai fazer com esse gerenciamento da nossa vida pelas telas. E que eu volto, imagina depois da pandemia. Então aqui antes da pandemia ele diz: as formas de controle que acompanharam a ascensão do neoliberalismo nos anos 90 eram mais invasivas em seus efeitos subjetivos e em sua devastação das redes compartilhadas e coletivamente sustentadas. O regime 24/7 oferece a ilusão de um tempo sem espera, de um atendimento instantâneo e do isolamento, mesmo na presença do outro. Ou seja, nós temos um gerenciamento eletrônico de nossas rotinas e contatos diários, né? Bom, o sono foi o que sobrou, né? De única experiência de abandono, ficando aos cuidados de outrem. E finalizo aqui a minha leitura com o último parágrafo. Dado que o capitalismo não pode impor limites a si mesmo, e como eu falo,
Outras Lidas sobre educação para além do capital, né? O capital é irreformável, incontrolável, incorrigível, diz o Mésaros. A ideia de preservação ou conservação é uma impossibilidade sistêmica. Nesse contexto, a inércia restauradora do sono se coloca contra a letalidade da acumulação, da financeirização e do desperdício, responsáveis pela destruição de tudo aquilo que costumava ser de domínio comum. Agora, existe apenas um sonho que supera todos os outros, o de um mundo compartilhado cujo destino não é terminal. Um mundo sem bilionários que vislumbram outro futuro que não a barbárie do pós-humano, e no qual a história pode assumir outras formas que não os pesadelos reificados da catástrofe. Imaginar em muitos lugares diferentes, em estados os mais diversos, inclusive na fantasia e no devaneio, um futuro sem capitalismo talvez pudesse começar por sonhos do sono. Infundir no sono a ideia de uma interrupção radical, como a recusa do peso impiedoso do nosso presente globalizado. Um sono que, no nível mais prosaico da experiência cotidiana, pudesse esboçar os contornos de renovações e reinícios mais consequentes. Então, durmamos bastante. Bom, fiquei te devendo de falar o que nós vamos fazer com isso. Deixa eu terminar tudo, aí eu te conto o que eu penso sobre isso. O contraponto é o privilégio da servidão, um novo proletariado de serviços da era digital, que são livros, obras que eu retiro da biblioteca Celso Fernandes Patelli, colega cujo legado bibliográfico está comigo, né? E Ricardo Antunes, ele é sociólogo e é professor da Unicamp. Então, inclusive, grande parceiro e é quem faz a apresentação do livro Para Além do Capital, do Mésaros. O Ricardo Antunes, o seu nome completo é Ricardo Luiz Coutro Antunes, né? É um livro muito interessante, muito detalhista, difícil, né? Difícil. Eu já li grande parte dele, mas não li todo, né? Posso me compromissar para outras lidas complexas. Acho que a gente pode inventar outro projeto, né? Outras lidas complexas, que são aqueles livros que a gente tem que ler, ruminar, mastigar, olhar de novo, comer de novo, muitas vezes. Eu deixo aqui para vocês as 4 partes do livro e convido vocês a conhecê-lo. A primeira parte do livro é Entre a Corrosão e os Escombros, o advento do proletariado na era digital. A segunda parte, a devastação do trabalho chega ao Brasil, a precarização, a terceirização e a crise do sindicalismo. Esse capítulo é muito importante, eu acho que todo mundo que trabalha, CLT ou não CLT, todos que ficam enganados nessa lógica do empreendedorismo deveriam ler este capítulo. O terceiro, a era das conciliações, das rebeliões e das contra-revoluções. E o quarto, que é o melhor de todos, que há alguma luz no fim do túnel, né, para a gente poder ter alguma esperança de caminhada. E em referência a esse texto, né, do Ricardo Antunes, eu fui lá num outro livro, agora meu, né, de apontamentos, que é o livro do Guy Standing, O Precariado, a Nova Classe Perigosa. E ele faz um estudo inicial no livro. Esse é um livro muito bom, bem interessante, um livro de 2014. Mas é angustiante, assim. É um livro que a gente lê e fica pensando, nossa, mas o que a gente vai fazer? Né? Na pandemia, não sei se eu deveria pensar isso, mas eu ficava muito incomodada de pedir comida. E eu pensava naqueles rapazes pedalando, ou na moto. Eu ficava muito incomodada. Até hoje eu tenho uma certa reserva. Eu evito pedir qualquer coisa que eu não possa buscar, o que eu não possa de alguma forma fazer. E se não tiver jeito, eu não consigo não dar gorjeta ou um valor a mais, porque é algo muito, muito sério, né? Quando a gente ouve o Rádio Escafandro, o episódio 96, dos Trabalhadores do Futuro Não Sangram, onde tem uma entrevista do condutor do podcast, que curiosamente esqueci o nome do moço agora, eu ouço toda semana e esqueci. Ele entrevista o Ricardo Antunes, e em dado momento o Ricardo Antunes fala sobre a situação de que era necessário fazer um exame de sangue em alguns entregadores e o sangue não saía. O sangue não saía porque eles não bebiam água. Não bebendo água, eles também não urinavam. E eles não podiam urinar porque eles tinham que fazer acontecer, né? A venda, a entrega, etc., num determinado tempo. Então, é algo realmente
a se pensar, né? Eu lembro de um filme, lembrei agora, né? Depois eu vou colocar lá no apontamento, que se chama Elysium. E o Elysium, ele é um filme muito dolorido, né? Existe o gueto, né? Inclusive com um ator brasileiro, esqueci o nome, hoje eu tô ruim de nome, que fez Tropa de Elite, esqueci o nome do moço. Enfim, né? Ele é uma das figuras lá do gueto, né? Assim, bem cara de Brasil. E existe Elysium na órbita, onde as pessoas são saudáveis, onde as pessoas não têm problemas, onde as pessoas vivem à parte, né? Então, assim, é muito difícil não ter essa ideia. Esse Neil Blomkamp, acho que fala assim, sul-africano. São 3 filmes que ele tem que tem o mesmo cenário. Elysium, Distrito 9 e Chappie. É o mesmo cenário, né? Tem o gueto e os abastados, né? E eu fico pensando que a gente não está prestando muita atenção no que fazer com este coletivo. Um outro livro bem antigo, né, de um pensador sobre a questão do trabalho, principalmente a psicopatologia do trabalho, é A Loucura do Trabalho, Estudo de Psicopatologia do Trabalho, Christophe Dejour. Dejour é um autor francês que tem muitas discussões a respeito disso e que faz muitos apontamentos sobre o que é que você faz quando trabalha, o que realmente você está produzindo. E o último apontamento eu não li, mas está na lista, mas deixo aqui, vá ler, qualquer coisa você já me conta. Eu não tenho problema com spoiler, você pode me contar o que você achou de qualquer coisa, que eu, se tiver de ver, eu vou ver mesmo. O Oráculo da Noite, a História e a Ciência do Sonho, do neurocientista brasileiro Siddhartha Ribeiro. Fiquei devendo então o que faremos com isso. Eu acredito, penso e tento fazer isso no máximo que eu consigo, que o lema da ecologia, ele é muito bom, muito simples e muito bom. Pense globalmente, haja localmente. O que estiver no alcance do seu braço, faça. E faça sempre com o outro, né? O impossível é o que a gente faz com o outro. E fazer o impossível é melhor, né, do que o possível, porque o possível só repete. Te espero na próxima. Obrigado pela sua atenção. E fica aqui com a gente, lendo, ouvindo, conversando, trocando, partilhando, pensando junto. Até a próxima.